Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre vi aquele moço ali no ponto do ônibus. E desde o primeiro dia ele me chamou a atenção. Talvez pelo jeito quieto. O estranho é que, apesar de já morar ali no bairro há muito tempo, eu não lembrava de já tê-lo visto em outro lugar qualquer. Era só ali no ponto que eu via. Quieto, sempre na dele. Sabe aquele tipo de pessoa assim, discreta? Eu nunca o tinha cumprimentado e nem conversado com ele. E também nunca o tinha visto conversando com ninguém. Aliás, cansei de ficar na fila bem perto dele e ele nem sequer olhava para o meu lado. Até porque, às vezes, estava de óculos escuros. Várias vezes senti vontade de cumprimentá-lo ou me aproximar. Puxar assunto. Pelo menos saber o seu nome, mas como ele era sempre assim, na dele, discreto, eu nunca tive coragem de conversar, Enfim, um dia, chegamos aí sentados lado a lado no ônibus e nem mesmo nesse instante trocamos uma palavra. Eu tinha vontade de conhecê-lo, repito, saber coisas sobre ele, mas é difícil, principalmente no caso de a gente ser mulher. Então, se sempre fica esperando pela iniciativa do homem. Mas como ele se mostrava sempre assim, um cara fechado, eu também acabava ficando na minha. Algumas vezes, aliás, ele me flagrou olhando para ele. Aí eu desviava o olhar e, naturalmente, que ficava todo encabulado. Sei lá, de algum modo, eu sentia que ele já devia ter percebido o meu interesse. Para resumir, demorou, mas um dia a gente acabou conversando. Lembro que estava assim, bem do seu lado, na fila. Aí peguei uma bala da bolsa e bem nesse momento ele se voltou assim, para o meu lado. E num impulso, eu aproveitei a oportunidade e fiz aquilo tirando coragem, sei lá de onde. Ofereci. Você quer uma bala? Ele sorriu e olha, que sorriso bonito. Foi a primeira vez que eu o vi sorrindo. Porque, repito, ele estava sempre sério, compenetrado. Seu sorriso mexeu mais comigo do que já mexia. Só que ele não quis, agradeceu. Não, obrigado. Sabe, podia ter ficado só nisso, mas eu aproveitei a ocasião e perguntei o seu nome. Ele falou que se chamava Ney. E aí eu já aproveitei para me apresentar também. Prazer, Ney. Eu sou Gisele. Desculpa a minha curiosidade, mas você é noivo aqui no bairro? É que eu moro há tanto tempo aqui e nunca te vi. Quer dizer, a não ser aqui, né? No ponto. Na verdade eu sou de Ponta Grossa. Faz pouco tempo que eu estou morando aqui com meu irmão. Ele contou que morava bem pertinho dali. Só que na rua de cima, com o irmão, a cunhada e o sobrinho de 3 anos. Estava em Curitiba há apenas 2 meses. Eu sabia. Se eu já o tivesse visto antes, em outro lugar, eu teria lembrado. A verdade é que, apesar de ter sido uma conversa assim bem rápida, me senti ainda mais encantada por ele. Mais do que já estava. Depois que o ônibus chegou, apesar de termos ido até o terminal, assim, bem próximos, não conversamos mais. Mesmo assim, às vezes eu desviava os olhos para ele, ou então o olhava assim, de rabo de olho, e nessas horas sentia até um arrepio. A verdade era uma só. Estava me sentindo atraída demais por esse rapaz, encantada por ele, sem nem ao menos conhecê-lo bem. Na verdade, só o que sabia a seu respeito foi aquelas poucas coisas que ele me contou, naquela nossa única conversa. Nessa primeira vez que conversamos, eu senti vontade de perguntar outras coisas, inclusive se ele tinha alguém, uma namorada, aqui ou quem sabe lá em Ponta Grossa,
que era a cidade de onde ele tinha vindo. Vontade não faltou de perguntar, mas cadê coragem? De todo modo, a gente foi se aproximando assim, dia após dia. Depois daquele primeiro contato, a gente passou a se cumprimentar toda vez que se via. Sorríamos um para o outro, às vezes eu também fazia questão de ficar assim, perto dele, no ônibus, só para poder conversar um pouco. Fiquei sabendo onde ele trabalhava. Ele fazia faculdade depois do serviço, que não era muito de sair final de semana. Preferia ficar em casa, lendo um livro, assistindo alguma série na TV. Não bebia e não fumava. Sabe, essas foram coisas que ele me contou porque eu comecei a fazer interrogatório. Cada dia perguntava uma coisa. Sempre que dava, a gente conversava. Eu também falava um pouco de mim, até porque ele também perguntava. O fato é que a gente começou a se conhecer assim, bem devagar. Fomos nos conhecendo pouco a pouco, dia após dia, conversando um pouco dentro do ônibus, um pouco quando a gente se encontrava no ponto, mas tudo, pelo menos até aquele momento, na base da amizade. Apesar de eu já ter demonstrado o meu interesse o tempo todo. Não de forma assintosa, claro, mas não dizem que para bom entendedor meia palavra basta? Quando descobri que ele não tinha ninguém, olha, eu fiquei tão feliz. Significava que o caminho estava livre. Até que um dia criei coragem e o chamei para fazermos alguma coisa juntos, já que ele, pelo menos até aquele momento, não tinha tomado nenhuma iniciativa nesse sentido. Ele não respondeu assim de imediato. Ficou me olhando, meio pensativo, me deixando até meio sem graça. Nessas alturas, eu já estava quase arrependida de ter o convidado. Mas depois, para minha alegria, ele sorriu. Claro, vou adorar, mas onde que você está querendo ir? Tem algum lugar assim especial? Como ele falou que era um cara caseiro, não tinha o costume de sair à noite, nem mesmo final de semana, sugeri uma pizzaria com karaokê, que tinha ali mesmo no bairro. Era um lugar que eu ia de vez em quando, com alguma amiga. Trocamos até telefones nesse dia, para podermos combinar tudo direitinho depois. Imagine como me senti. Olha, eu fiquei tão empolgada, tão feliz. Nessas alturas, mesmo não tendo acontecido nada entre nós, eu já estava tão encantada por ele. Não conseguia tirá-lo do pensamento. No sábado, mandei mensagem para ele à noite e marcamos então de nos encontrarmos ali na esquina, perto do ponto onde costumávamos pegar o ônibus. Meu coração bateu acelerado quando a gente se viu. Ele estava tão bonito, sorridente como sempre. Senti até um arrepio quando trocamos aquele beijinho no rosto. Chamamos um carro de aplicativo e fomos na direção do karaokê, que, repito, não ficava muito longe. Naquelas alturas, já tinha um monte de gente. Para resumir, foi aí que trocamos o nosso primeiro beijo de amor. Mais uma vez, como ele era assim, repito, um cara discreto, muito na dele, mais uma vez fui eu que tomei a iniciativa. Me aproximei, percebi que era o momento certo, e como ele não esboçou nenhuma reação de me impedir, eu invadi o sinal e a gente acabou se beijando. E já que a gente se beijou, e que beijo gostoso, meu Deus, eu aproveitei para abrir meu coração, dizer tudo o que estava sentindo. E para minha surpresa, e olha que surpresa, viu? Eu jamais esperava. Ele confessou que também vinha reparando em mim já fazia muito tempo. Desde a primeira vez que a gente tinha se visto lá no ponto. E que também teve vontade de se aproximar de mim.
durante muito tempo. Puxar conversa comigo, me conhecer melhor. Mas você nunca demonstrou, meu Deus. Aliás, eu acho que você nunca olhou para mim. Pelo menos eu não percebi. E realmente eu nunca percebi que tivesse chamado a sua atenção. Aí ele falou uma coisa que, sabe, foi até engraçado, porque ele confessou que por trás dos óculos escuros ele ficava me paquerando o tempo todo. Imagine quanto tempo a gente tinha perdido, com medo de se aproximar um do outro. Ainda bem que no fim acabou dando tudo certo. A gente acabou se aproximando de um jeito ou de outro. Olha, foi uma noite tão gostosa. Até cantar naquele karaokê eu cantei. Cantei uma música tão bonita, que falava um pouco do que eu estava sentindo. E depois daquela noite, tudo mudou entre nós. Passamos a trocar mensagens, a ficar juntos. Íamos juntos no ônibus, às vezes até com o braço assim na cintura. Conheci seu irmão, sua cunhada, seu sobrinho, e ele também conheceu os meus pais. A verdade é que mesmo sem ninguém ter tocado no assunto, a gente começou a namorar. E eu falo isso porque geralmente o rapaz pede a menina em namoro, mas no nosso caso, a gente começou ficando e quando nos damos conta, estávamos de namoro engatilhado. O fato é que a cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais. Até que tivemos a nossa primeira vez. 1 mês e tanto depois. E foi realmente um dos melhores momentos da minha vida. Ele me tratou com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto cuidado. E tudo isso só serviu para me deixar mais encantada. O resto da família dele morava toda em Ponta Grossa. Além dos pais, tinha ainda uma irmã e um irmão mais novo. Seu pai tinha um pequeno comércio lá. Depois que completamos 2 meses juntos, ele foi visitar a família e até me convidou para ir junto. Imagine o meu nervosismo para conhecer a minha sogra. Fiquei tão preocupada. A gente sempre fica, né? Com medo de ela não gostar de mim, não me aprovar. Às vezes acontece. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ela me recebeu muito bem. Aliás, amores de pessoas, não apenas ela, mas o pessoal todo. Sua família era simplesmente maravilhosa. Tudo gente simples, de bom coração. Olha, eu fiquei tão feliz. Adorei conhecer todo mundo. E fomos dando seguimento à nossa vida, nosso namoro, até que cerca de 3 meses depois daquela visitinha que tínhamos feito lá em Ponta Grossa, a família dele, o Ney me ligou para dar uma notícia muito triste. Sabe, eu cheguei a tremer, inclusive, quando ele falou. Seus pais tinham sofrido um acidente de carro. Eles costumavam ir ao Paraguai buscar mercadoria para vender na lojinha que possuíam. E numa dessas vezes, acabaram sofrendo um acidente na BR. Ele não me deu maiores detalhes, falou apenas que estava indo a Ponta Grossa com o irmão. Depois iriam até a cidade onde os pais tinham sido internados. Falou que depois me ligaria para dar mais informações, até porque ele também não sabia muito. Eu queria tanto ter ido com ele, porque ele certamente iria precisar muito de mim. E olha, parecia até que eu estava adivinhando, porque as notícias não eram nada boas. Ele mal conseguiu me contar o que tinha acontecido. Precisou passar o telefone para a cunhada conversar comigo. E ela também, bastante abalada, falou que tinha sido muito grave. Olha, Gisele, o acidente foi feio, viu? Eles estão na UTI. Seu Mário
e a dona Eliane. Reza aí, por favor. Eles estão precisando muito da nossa oração. Depois ela ainda me contou que a situação do pai do Ney era mais grave. Estavam achando até que ele não conseguiria sair vivo daquela cama. Imagine o aperto no meu coração. Eu queria tanto estar ao seu lado, lhe dando força, dando carinho. E, desgraçadamente, apesar da sua mãe ter apresentado uma melhora, seu pai realmente acabou não resistindo e entrando em óbito 2 dias depois. Acabei comprando uma passagem e indo direto para lá. Não podia deixar o Ney enfrentar aquela situação sem mim. Foi um momento tão triste. Imagine, a mãe no leito de UTI e o pai sendo velado. Apesar da tristeza, a mãe do Ney, pelo menos isso, né? Saiu da UTI. Mesmo assim, ainda ficou alguns dias internada até que recebeu alta. Nesse período, os irmãos caçulas do Ney vieram para Curitiba. Ficaram ali na casa do irmão mais velho, enquanto o Ney ficou por lá. E mesmo depois que a sua mãe saiu do hospital, ele não teve como voltar, porque precisava ficar cuidando dela. Minha sogra ficou com sequelas. E também porque seus irmãos acabaram voltando para lá. No fim, ele teve de abrir mão de tudo aqui em Curitiba. Trabalho, faculdade, o nosso namoro, para poder ajudar a mãe. Tocar a loja, que era o único meio de sustento da família. Como também cuidar dos irmãos. Olha, no dia em que meu cunhado foi levar os irmãos menores de volta a Ponta Grossa, eu fui junto. Até para poder ver o Ney, conversar com ele. Ele estava tão abatido, mas, olha, morri de pena, porque é tão triste você querer fazer alguma coisa, mas num caso desse, fazer o quê? Quer saber? Fiquei com pena não só dele, mas de mim também, porque seria obrigada a ficar afastada dele, já que, repito, ele foi praticamente obrigado a ficar lá em Ponta Grossa. Além de cuidar da mãe, que ficou com problemas, dos irmãos, tinha também a lojinha, que, repito, era o único meio de sobrevivência da família. Apesar da tristeza, no entanto, daquele momento super delicado, a gente passou 2 dias agarrados um no outro, aproveitando cada segundo que podíamos para ficar juntos. Minha vontade era também jogar tudo pro alto aqui, para ir lá ficar com ele, ajudá-lo a cuidar da mãe, dos irmãos, enquanto ele se dedicava à loja. Mas eu também tinha os meus compromissos aqui em Curitiba, não podia simplesmente virar as costas para tudo, para ficar com ele. Minha família. Olha, no dia que voltei para Curitiba, só Deus é que sabe o quanto eu chorei. Antes de embarcar no ônibus, nós ainda ficamos abraçados ali durante um tempão. Meu Deus, eu nunca imaginei que ficar longe da pessoa amada doesse tanto. Quando aquele ônibus arrancou, parecia que estava sendo arrancado um pedaço do meu corpo. Como eu já disse, ele teve de abrir mão de tudo aqui em Curitiba. Pediu a conta do serviço, trancou a faculdade e tudo porque precisava dar apoio à sua mãe, depois do falecimento do pai. Era por mensagens, ligações, chamadas de vídeo que a gente se falava, que matava a saudade. Só que não é a mesma coisa. Como eu sentia falta do seu abraço, do seu beijo, de ouvir a sua voz a todo instante, do seu cheiro, do seu carinho. Não sei como não enlouqueci de tanta falta que ele me fazia. O pior de tudo é que ele não podia vir para cá, para a gente ficar junto.
Não podia deixar a mãe lá, com os problemas que ela tinha, e os irmãos menores sozinhos, de modo que, para nos vermos, eu tinha de ir para lá o tempo todo, ou quando podia, que não era sempre. E como não era sempre, até por uma questão financeira, chegamos a ficar quase 2 meses sem nos vermos, matando a saudade apenas pelo celular, por mensagem, pela internet. E repito, como era difícil. Às vezes, à noite, eu adormecia chorando, porque era tanta falta que ele me fazia. Eu queria tanto estar a seu lado. Mas a gente foi levando do jeito que dava, naquela espera angustiante de que alguma coisa acontecesse, aquela saudade sufocando, contando as horas, os dias, semanas, meses para nos vermos, para quem sabe podermos ficar juntos em definitivo. Até que no fim eu senti que alguma coisa começou a mudar. Não adianta, a distância, ela corrói tudo. Ele também não era mais a mesma pessoa. Já não me procurava, nem pelo celular, nem por mensagem. A gente começou a se afastar pouco a pouco. Eu sentia, a cada dia que passava, mais longe de mim. Claro que ficar sem ver a pessoa amada é uma coisa que a gente suporta até certo tempo, mas eu não imaginei que no fim ele fosse mudar tanto comigo. Até que me dei conta de que ele tinha me colocado de lado. Acabei descobrindo que naquelas alturas ele já tinha inclusive colocado outra garota no meu lugar. Na verdade, isso só depois eu fiquei sabendo. Uma ex-namorada que ele teve quando morava lá se aproximou dele naquele período difícil que ele estava vivendo e, no fim, acabou preenchendo o espaço que, mesmo não querendo, eu tinha deixado vago em sua vida. Os dois se aproximaram, ela deu o ombro para ele, coisa que era meu papel, mas que eu não pude fazer pelo fato de estar aqui em Curitiba. Só sei dizer que a única coisa que me consola é que ele nunca foi desleal comigo. Nunca me enganou. Isso nunca. Pelo contrário, ele foi sincero porque não queria me magoar. Mesmo que isso fosse inevitável. Se não fosse por um motivo, seria por outro. Tanto que um dia liguei para ele e escutei uma voz de mulher assim de fundo. Aí perguntei quem estava ali com ele. Ele ficou em silêncio durante algum tempo, até que falou que precisava conversar sério comigo. Bom, antes mesmo de me falar alguma coisa, eu já senti aquela pontada no peito, como se estivesse pressentindo o que ele iria me falar. Foi um momento tão triste para mim. Gelei quando escutei aquela frase. Não queria te fazer sofrer, nem te magoar. Juro por Deus. Eu gosto muito de você, Gisele, só que aconteceu. Bastou aquilo para eu cair no choro. Aí ele me contou os detalhes, né? Tinha se reaproximado da ex-namorada, que ainda não tinha acontecido nada entre eles, em respeito a mim, mas que ela estava lhe dando muita força, muito apoio, naquele momento difícil que ele enfrentava, e que a presença dela tinha mexido com ele, e ele estava confuso. Para resumir, ele estava, na verdade, terminando tudo comigo. Naquele telefonema. Tudo para reatar com ela. Claro que eu ainda tentei fazê-lo mudar de ideia. Não aceitei assim, sem fazer nada, sem argumentar. Eu jamais desistiria dele sem lutar pelo meu amor. Depois, inclusive, cheguei a viajar a Ponta Grossa no final de semana.
Só que foi tempo perdido. Aliás, até me arrependi de ter ido, porque acabei vendo os dois juntos. Ou seja, só me machuquei ainda mais. Mas repito, apesar de tudo, ele foi sincero comigo. Não agiu pelas minhas costas. Pelo menos isso, né? Se bem que é tão pouco para quem queria tanto. O Ney me ensinou que nem todo mundo é igual. Que dá para acreditar nas pessoas. Nem todos enganam, nem todos mentem. Ele, por exemplo, nunca mentiu para mim. E apesar de nada ter ficado bem no fim, de não termos ficado juntos do jeito que eu queria, agradeço por ter o conhecido. Por ter podido fazer parte da sua vida, mesmo que por um breve momento. 3 anos já se passaram. Infelizmente, ainda não consegui deixar de amá-lo. Nem me desvencilhei das lembranças que teimam em ficar aqui na minha memória. Tem noite que eu não consigo dormir. Começo a pensar e um pensamento se liga no outro e puxa mais outro. Sabe, tem horas que eu acho que não vou esquecê-lo. Que vou continuar prisioneira desse sentimento e dessa saudade para sempre. Tem horas que eu penso que ele vai continuar sendo, para sempre, o grande amor da minha vida. Até meu último suspiro. De tanto que eu penso em você, Ney. De tanto que você marcou a minha vida.